Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje estudaremos a lição de número 4, que nos fala acerca da atualidade dos dons espirituais. Um trimestre onde já aprendemos acerca da pessoa do Espírito Santo, a atualidade do Espírito Santo no plano da redenção, o batismo com o Espírito Santo, e hoje nós estudaremos a atualidade dos dons espirituais. Antes mesmo de nós iniciarmos a aula de hoje, nós queremos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus maravilhoso, bondoso, santo e eterno, queremos pedir ao Senhor nesse momento, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar com esta aula, abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Eu tenho certeza, Pai, que cada pessoa que vai ouvir, ó Deus, este áudio, que vai ver este vídeo, meu Pai, eu tenho certeza que ele será edificado através da Tua palavra, ó Deus, com um ensinamento que será feito para a nossa vida no dia de hoje. Muito obrigado, fica conosco e permanece para sempre, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já disse, a atualidade dos dons espirituais. Lição de número 4, e tem por texto áureo que diz assim em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do dom do Espírito Santo, e isso envolve o batismo e os dons espirituais. Vamos aprender no dia de hoje que a atualidade, que os dons espirituais, eles são atuais no dia de hoje, como na igreja de Coríntios. A nossa lição bíblica em classe, 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretações de língua. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. A nossa introdução nos diz assim: os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo e a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espirituais. O primeiro tópico nos diz assim: a necessidade dos dons espirituais. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto,
Por meio deles confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Nós aqui vemos o comentário do comentarista falando acerca da introdução do que o apóstolo Paulo nos traz. O primeiro parágrafo diz assim: a exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante afirmar. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falte. A gente vai encontrar essa palavrinha, nenhum dom nos falte, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. E seguindo a lição que diz assim: o que o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios. E essa é também a vontade do Espírito, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e a sua finalidade. Ou seja, o apóstolo Paulo está nos propondo, ou seja, o propósito do apóstolo Paulo é fazer nós entendermos acerca dos dons espirituais. O propósito dos dons espirituais, que nós entendamos que esses dons são tão atuais quanto nos dias de hoje. A gente não vai, até porque também não há tempo, colocarmos cada dom ou explicar cada dom, também não é o propósito da lição, mas entendermos que os dons espirituais, eles são atuais nos dias de hoje como antes, e que os dons e a sua finalidade, o que o apóstolo Paulo quer tratar de cerca de hoje, não de cada um dos dons, mas entendermos os dons e a sua finalidade. Ou seja, se a gente olharmos a leitura bíblica, são dons espirituais. Em Romanos, a gente já vamos encontrar os dons de serviço, e em Efésios, os dons dos ministérios. A gente precisamos entender a finalidade de cada dom e que a sua especialidade, que eles são específicos para cada um de nós. Assim como o apóstolo Paulo queria que o povo de Coríntios entendesse. O segundo parágrafo, a gente temos duas palavrinhas, duas palavras gregas, né? O segundo parágrafo diz assim: pneumáticos e charisma. São os dois termos gregos básicos usados pelo apóstolo Paulo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, que quer dizer espirituais, que no grego é pneumáticos, espiritual. Paulo emprega de forma substantiva tom pneumático, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, que é a segunda palavra, charisma, que tem por noção de dom. Cônego de chariz, ou melhor dizendo, charisma, que vem de chariz, ou seja, charisma, dom, charis, graça, cuja a ideia é o que foi dado pela graça. Aparece duas vezes de dons, no versículo 4, dons, versículo 9, são vários tipos de charismata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permite enumerá-los na presente lição. Então, a gente entendemos aqui, tivemos duas palavrinhas gregas, né? É um pouco dificultoso da gente pronunciar, mas é pneumáticos e charisma. Pneumáticos, que está dando a ideia de espiritual, ou seja, se é dons espirituais, se os dons eles são
chamado de dons espirituais, na nossa leitura bíblica em classe, quando trata acerca dos dons, porque ele vem do Espírito Santo, ainda com a graça de Deus, ou seja, pneumáticos espiritual, que vem do Espírito, que é dado pelo Espírito, que é mergulhado pelo Espírito, e charisma, dom, que vem de charis, que é graça, ou seja, charisma, dom, pneumáticos, dom espiritual, e charisma que é dado pela graça de Deus, que com os dons também é manifestado em nós a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O terceiro parágrafo nos diz assim: o que são os dons espirituais? Deus define os dons espirituais como capacitação especiais e sobrenaturais concedida pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos dons divinos por meio da igreja. Esses discursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra, isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Meus irmãos, observamos nesse terceiro parágrafo, que é bastante interessante, acerca dos dons espirituais, ou como definir os dons espirituais. Está sendo aqui bem claro a capacitação especiais, ou seja, porque são específicos, sobrenaturais, porque é sobrenatural, porque vem do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos os dons, é porque o Espírito se move em nós. Então, é uma capacitação especial e sobrenatural concedida pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução do propósito divino por meio da igreja. Ou seja, os dons espirituais, especiais porque são específicos, e sobrenaturais porque nós prestamos um bom serviço, porque ele vem do Espírito e é dado a nós a fim de nós prestarmos um bom serviço na obra de Deus. Então, o propósito dos dons espirituais, o propósito de cada servo adquirir o dom do Senhor, é para que nós possamos prestar um bom serviço no reino de Deus enquanto aqui estivermos. E é interessante que nós também lemos aqui, enquanto a igreja estiver na terra, ou seja, especiais, específicos, porque são específicos, sobrenaturais, porque vem do Espírito, porque vem de Deus, é entregue a nós. Enquanto a igreja estiver na terra, prestando esse serviço, isso envolve todo o aspecto da vida cristã. Isso aqui eu gostei muito, como adoração, evangelização, operações de milagres e exercício do ministério. Ou seja, o dom do Senhor, a qual é dada pelo Espírito Santo a nós. Isso para nós prestarmos um bom serviço, e ainda em todo o aspecto em adoração, ou seja, a gente temos o dom do Senhor, não para isso só ficar em nós, não para isso nos trazer uma grandeza de melhoria, de que somos melhores, não, longe disso, mas no aspecto também em adoração, em evangelização, em operações de milagre, em exercício ao ministério. Observe que isso são serviço, evangelização. É para nós prestarmos um bom serviço na obra do nosso Senhor. Seguindo a lição, eles podem ser concedidos, de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo.
no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Ou seja, os dons espirituais é para a igreja. Os dons que o Espírito Santo ele nos entrega é para todos nós, é para cada um de nós. E eu não quero me ater muito aqui nisso, acerca como foi dito aqui pelo comentarista, a ser batizado com o Espírito Santo. Acredito que todos nós entendemos. E eu conheci bastante homens de Deus que ainda não era batizado com o Espírito Santo, mas Deus usava. Não porque ele ainda adquiria o dom, mas Deus ele usa quem quer. Deus ele usa quem quer e na hora que ele quiser. Embora a pessoa pode ser usada naquele momento, mas ela ainda não adquire o dom. Eu mesmo, falando, Leandro, sou experiência disso. De vezes, de alguns momentos, Deus me usar de uma forma, principalmente acerca do dom de interpretação de língua. Mas isso não acontece sempre, isso não acontece diário, não acontece em cultos. Eu já pedindo a Deus para que aquilo aconteça, mas acreditamos que esse dom não pode se estar conosco. Possa ser que sim, mas falta um exercício mais nosso, uma busca maior. Sim, mas eu já conheci muitos homens de Deus que não era ainda batizado com o Espírito Santo, mas que Deus usava e era cheio de Deus. Então nós entendemos, mas a busca é buscar em qualquer momento, em toda circunstância em que o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele está disposto a nos entregar esse dom a fim de nós exercermos um bom serviço na obra do nosso Senhor. O nosso segundo subtópico diz assim: a função dos dons espirituais. Glória a Deus. A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. A gente aqui poderia gerarmos uma pergunta, Embora estarmos de frente de uma câmara, mas poderia gerarmos uma pergunta se de fato essa atualidade da evangelização, se de fato nas nossas reuniões estão acontecendo mesmo de fato esses dons nos dias de hoje. Então a gente ficamos e guardamos essa pergunta e devemos nós mesmos nos analisarmos acerca dessa busca, deste dom, porque Deus quer nos usar. Deus ele quer manifestar, Deus ele quer que nós prestamos um serviço, principalmente na evangelização, em ganhar almas para o reino de Deus. O primeiro parágrafo do segundo tópico diz assim: a listas dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados nos versículos 8 a 10. Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais. Nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições para a lista, versículos 29 a 30. Há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Romanos 12 a 8 e Efésios capítulo 4, de 8 a 11. Romanos 12, de 6 a 8 e Efésios 4, de 8 a 11. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa aplicação está de acordo com uma declaração da fé das Assembleias de Deus. Meus irmãos, o capítulo 12 de 1 Coríntios, ou o versículo que foi nos destacado aqui, temos na nossa lição
na nossa lição bíblica em classe, o versículo 8 a 10. Ali trata acerca dos dons espirituais. A gente já falou um pouco aqui, mas em 1 Coríntios trata acerca dos dons espirituais. Em Romanos, capítulo 12, ali já fala acerca dos dons de serviços. E em Efésios, capítulo 4, já trata dos dons de ministério. A gente observou aqui e viu que foi apresentada no versículo 8 algumas listas, e observamos que tem algumas repetições, e também no versículo 29 a 30, algumas outras repetições dos dons que já é apresentado no versículo 8 e no versículo de número 10. Mas nós precisamos entender que não há limitação, como foi dito aqui, não há uma limitação de números de dons. Até porque a gente já disse, é preciso a gente entender. Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo apresenta dons espirituais. A gente já falou aqui dons espirituais porque vem do Espírito, todos vêm do Espírito. Então, dons espirituais no capítulo 12 de Coríntios, no versículo 8 e versículo 10. E mais uma vez a gente repete o Romanos capítulo 12, de 6 a 8. Dons de serviço, a gente precisamos entender isso. Dons espirituais, dons de serviço em Romanos e em Efésios, dons de ministério. No segundo e no terceiro parágrafo, a gente vamos fazer, ou melhor, é dado a nós aqui algumas classificações dos dons. O segundo parágrafo do segundo tópico diz assim: classificação teológica. No terceiro parágrafo diz assim: classificação bíblica. Ou seja, então a gente vamos classificar. Vai ter uma classificação. Na classificação no termo teológico e a classificação bíblica. A classificação no segundo parágrafo do segundo tópico diz assim: os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. Que está em versículo 8 a 11 da leitura bíblica. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Letra B, dons de poder, são eles fé, dons de cura e operações de maravilhas. A letra C dons de inspiração, que são eles profecia, variedade de línguas e interpretações de língua. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas. Então, a gente vimos aqui a classificação teológica, né? É bom, inclusive, tivemos já um estudo maravilhoso acerca dessa classificação na nossa igreja, no culto de ensino, onde o pastor também nos revelou esta classificação: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, ou seja, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Então a gente vimos a classificação teológica. Agora nós vamos acompanhar a classificação bíblica. Stanley Horton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo em 3 grupos. Aqui a gente vamos ler um pouco mais devagar para a gente conseguir entender. Mas quem vai estar ouvindo, creio que vai estar com sua revista também nos acompanhando. Grupos em 3 grupos: 2, 5 e 2.
que duas vezes o adjetivo grego é heteros, outro, né? E tipo diferentes, como? E outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro a variedade de línguas. Nas outras vezes o termo usado para outro é allos, outro de mesmo tipo. Se isso significa que a classificação ou a divisão seria em 3 grupos, 2, 5, 2. Assim, aí agora a gente vem a classificação, aqui a gente vamos conseguir entender melhor. A classificação bíblica. Letra A, dons do ensino ou pregação. Dons do ensino ou pregação. Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Palavra da sabedoria e palavra da ciência. Letra B, dons de ministério. Aí esse foi classificado e é colocado 5 dons. Fés, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. Letra C, dons de adoração, que são eles: variedade de línguas e interpretação de línguas. Então a gente observou a classificação, é colocado aqui também mais um termo grego que fez essa diferença em outros, pelo mesmo Espírito, acerca da fé. Também tem outra palavrinha aqui, allos, que é outro do mesmo tipo, que significa uma classificação, uma divisão em 3 grupos. Então, a classificação bíblica tem uma diferença da classificação teológica, né? Enquanto são 3 grupos de 3, na classificação bíblica, 3 classificação, 2, 5, 2. Só repetindo, dons do ensino ou pregação, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilha, a profecia, dom de discernir os espíritos. Aí, a letra C, dons de adoração, variedade de línguas e interpretações de línguas ou interpretação de línguas. O 4º parágrafo nos diz assim: para o que for útil. Para o que for útil. 4º parágrafo do 2º subtópico. E diz assim: o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso, para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Aqui a gente já começa a entender. A cada um para que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmico para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente já podemos entender a função dos dons espirituais, ou seja, a cada um que for útil, proveitoso, é para a edificação espiritual e crescimento para quem recebe este dom e tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmico e edificação do corpo de Cristo. E antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Aí, seguindo a lição, diz assim: não existe um reservatório, irmãos, quem estiver acompanhando na sua revista, grave isso. Ou ouça, guarda o que vamos falar aqui agora. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. A cada um para o que for útil. É o Espírito Santo de Deus que ele entrega os dons espirituais para cada um de nós.
É o Espírito que vai entregar. Não é... Na igreja não vai ter um depósito, um reservatório, onde vai ter vários dons e a gente vamos pegar da forma como a gente quer, usar da forma que a gente quiser. Não, longe disso. E nem tampouco um crente repartir com o outro. Eu entrego, eu tenho mais dom que você, eu vou lhe dar. Não existe. O comentarista aqui foi bem feliz. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. Não existe esse reservatório. É busca. O Espírito Santo de Deus, ele vai entregar. É um prazer de Deus se entregar para que nós, eu tenho certeza que Deus, ele se alegra quando nós estamos se alegrando, ou quando nós recebemos o dom para prestarmos um bom serviço ao reino de Deus acerca dos dons. Mas como é escrito aqui, eu reforço, eu falo mais uma vez, eu digo mais uma vez, não é um reservatório, não é um depósito. Não vai ter um lugar reservado onde você vai apanhar os dons. Não vai ter. Não vai ter nenhum crente, ou melhor dizendo, um super crente que vai estar na frente lhe entregando os dons. Não. Mas é o Espírito Santo de Deus que vai entregar a igreja para o uso, para que esses dons também, como a gente já disse aqui, a adoração, a evangelização, a operação de milagre, o exercício ministerial, é o serviço, é para o serviço da obra de Deus, não para o nosso bel prazer, mas para o serviço no reino do nosso Senhor. O Espírito, observe, o Espírito reparte particularmente a cada um como quer. É como quer. É o Espírito Santo de Deus. Então ele vai repartir para cada um de nós como ele quiser. E seguindo a lição, diz assim: os dons, portanto, observe, os dons, portanto, não são atestados. Glória a Deus. Os dons portanto, não são atestados de espiritualidade. Isso aqui também é muito importante, irmãos. É muito importante a gente gravar isso. Os dons espirituais não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja, o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Observe, os dons espirituais. Isso aqui a gente deve guardar. Os dons espirituais. Nós estamos no segundo tópico, eu fiz até uma anotação aqui, quarto parágrafo, fiz até uma anotação, daqui a pouco a gente vamos ler. Mas os dons espirituais não são um atestado para quem adquire o dom, ou para quem exerce esse dom, para quem tem esse dom para prestar esse serviço para o reino de Deus. Os dons, eles não são atestados, que vai diagnosticar a nossa espiritualidade ou a nossa santidade. Não é porque a gente tem um dom de profecia, é porque eu profetizo, é porque eu opero prodígio e maravilha, é porque eu opero milagre, Deus me deu dom, e isso vai apresentar, ou vai dizer, ou vai falar qual é a minha espiritualidade e a minha santidade diante de Deus. Não. Eles são concedidos para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual do crente. Por quê? A espiritualidade é que eu leio, o que eu gravei, a gente buscando. A espiritualidade é um conjunto de princípios e práticas que rege nossa vida de relação com o nosso Senhor. Então, os dons espirituais, quando nós apresentamos os dons espirituais, não tem nada a ver. Espiritualidade é uma coisa, santidade é outra. E quem exerce ou quem tem esse dom, não tem nada a ver com a espiritualidade. Espiritualidade é um conjunto de princípios práticos que rege nossa vida de relação com o nosso Deus,
com o nosso Senhor. Isso é espiritualidade, não está dizendo acerca do dom que vai dizer qual é a minha espiritualidade ou a minha santidade, não. A gente sabe ser santo, santidade, separado. Então, espiritualidade uma coisa, santidade outra. E ter dons espirituais é para a edificação da igreja e aperfeiçoamento espiritual. Ou seja, se eu exerço um dom que Deus me deu, que isso serve para a minha adoração, para a edificação, aperfeiçoamento da igreja, que tudo, se Leandro tem o dom de profecia, se você na sua casa tem o dom de profecia, se você tem o dom de operações de milagres, se você tem a ciência na sua mente, se você tem o dom de interpretações de línguas, de profecia, de variedade de línguas, não quer dizer ou não quer medir o seu nível de grau de espiritualidade, não. Mas que tudo que você tenha seja para a glória do nome de Jesus. Tudo é para a glória de Deus. Olha aqui. E a gente segue com a lição. Muito. Guarde. Esse quarto parágrafo aqui é bem... Diz assim. Muito cuidado. Pois a soberba espiritual é a pior de todas. E é o pecado. Aí só lhe dou glória somente a Deus. Toda glória somente a Deus. Então, muito, mas muito cuidado, meus irmãos. Infelizmente, quem sabe alguém se pergunte, mas tem fulano que ele, nesse momento ele tem um dom e Deus usa muito ele, mas só que ele é soberbo, irmãos. Que tenha, infelizmente, eu volto a dizer, infelizmente, tem alguém que a soberba tomou conta, que se acha, que se empinou, mas nós, se é para me lançar, para me dizer uma palavra para você guardar no seu coração, se você tem uns dons, se Deus te usa, se você está sendo bastante útil para a igreja, se o pastor te usa, não que você está sendo melhor, não, mas faça tudo para a glória do nome de Jesus. Guarda essa palavra, faça você, faça, melhor dizendo, o Senhor, faça a senhora a diferença enquanto estivermos aqui na terra. E glórias ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já encaminhando para o fim, o terceiro parágrafo, ou o terceiro tópico, diz assim: os dons revelam a unidade na diversidade. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes, num Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. O primeiro parágrafo diz assim: diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revela a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuídos ao Espírito, diversidade de ministério relacionado ao Filho e diversidade de operações como a ação do Pai. Mas o Espírito é a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Irmãos, a gente vemos aqui acerca da adversidade,
os dons revelam a unidade na diversidade. A gente vimos logo no início aqui que os dons ele também vai manifestar o Deus Trino. E isso a gente acabamos de ler aqui, diversidade de dons. Observe, diversidades de dons atribui ao Espírito, diversidade de ministério relacionada ao Filho e diversidade de operações como ação do Pai. Observamos que cada um tem a palavrinha, a diversidade, atribuído dons ao Espírito, ministério ao Filho e operação ao Pai. Porém, todos eles são os dons, ou quando estão relacionados, eles são a fonte de todos os dons, que atribui os dons para a edificação da igreja. Mas a gente já conseguimos logo entender a diversidade quando se trata do Deus Trino, da Trindade Santa, e a gente já estudou e já estudamos isso aqui enquanto dávamos aula lá na nossa igreja, onde congregamos, e falamos acerca também do Deus Trino, da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito. E daqui a pouco vamos falar um pouco mais disso. Mas é o Espírito a fonte. A gente entendemos e vimos. Dons, Espírito, ministério, Filho e operações, Pai. Porém, a fonte é o Espírito Santo. E todos atribuem os dons para a edificação da igreja. A gente sempre estamos vendo edificação para a igreja. Os dons para edificar a igreja. Para a igreja prestar um bom serviço. Não é para alguém dizer que infelizmente agora aparece o super-homem da igreja. Não tem super-homens. É para a manifestação a edificação, melhor dizendo, da igreja. É para a igreja prestar um bom serviço com os dons que são entregues pelo Espírito Santo, que é a fonte que nos entrega. É a fonte que nos entrega os dons. E ele distribui a nós. Ele distribui a quem ele quer, a quem ele quiser. O segundo parágrafo diz assim: unidade. Temos diversidades de dons, de ministério e de operações. Mas só um é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um. Como a gente já disse aqui, né? Há diversidades de dons, ministério e operações, mas o Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, como ele quer. No versículo 11, que foi destacado aqui, o termo diversidade. Observe, a gente já falou também, diversidade. Repetido uma vez para cada pessoa divina, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo. A gente chegou até aqui, né? Aonde nós queríamos chegar, iríamos falar lá na frente, mas deixamos para falar já cá no final, como já está bem destacado. Mas o Espírito é o mesmo. Mas o Espírito é o mesmo. Mas o Espírito é o mesmo. Observe que há a diversidade, o que foi destacado, né? A diversidade, ou seja, dos dons, Espírito, ministério, o Filho, operação, o Pai. Sendo a mesma ação, a fonte, o Espírito Santo, ele entrega a ele quem quer. E na aula, acredito que foi a primeira aula desse trimestre, que está um trimestre maravilhoso, que nós estamos aprendendo acerca da pessoa do Espírito Santo, dos dons espirituais, e vamos aprender muito mais ainda lá na frente. E na primeira aula eu disse lá na classe, acerca de quando nós colocamos, observe que vai aqui, mas o Espírito é o mesmo. Cada um quando vai classificando, na leitura bíblica, a gente vimos isso. E por que também a gente não voltar um pouco lá, né? Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, observe, mas o Espírito, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Então, a gente observou a diversidade dos dons, Espírito, ministério que está relacionado ao Filho e a operação que está relacionado ao Pai. Observe, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. A gente sempre usamos uma expressão de Pai, Filho e Espírito Santo. E às vezes quando a gente vamos usar a expressão na nossa mente, às vezes podemos pensar da forma vertical. Mas só para a gente ficar entender de forma mais clara que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uma só pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três é um só. A gente que cremos nisso, a gente que acreditamos nisso, à luz da Bíblia Sagrada, a gente precisamos entender e botar da forma horizontal. Eu disse isso lá na nossa classe. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. Então os três, está aqui, a gente conseguimos entender e conseguimos enxergar ações trina do Espírito Santo. A gente vimos a ação trinitária do Espírito Santo até cerca dos dons espirituais. O único Espírito, o único Senhor e o único Deus. Refere-se, a gente já falamos aqui, refere-se às três pessoas da Trindade. Observe que está aqui na sua revista, acredito que deve estar da mesma forma. Pai, Filho e o Espírito Santo. Horizontal, não vertical. Porque um não está acima do outro. Um não é maior do que o outro. A gente sabe que Jesus disse quando ele subiu aos céus, Jesus ele disse que ele deixaria o outro consolador. Ou seja, a gente fomos estudar esse outro, no termo teológico, a gente vamos entender que ele é a mesma, que ele tem a mesma ação, é a mesma pessoa, faz a mesma coisa. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm concordância, a mesma pessoa, e um não está acima do outro, não. Espírito Santo que aparece de forma espontânea e automática. Queridos, a gente aprendemos um pouco, de forma rápida, nessa lição que está maravilhosa, acerca dos dons espirituais. E a gente vimos aqui, acerca de nós exercermos, eu vou ler a conclusão, para nós encerrarmos a lição de hoje. E a conclusão diz assim: a manifestação dos dons espirituais, vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. Se os dons, ou melhor, os dons espirituais era repartido com o povo da igreja de Coríntios. Tem alguém que acredita que hoje esses dons não são tão atuais como antes? Irmãos, eles são atuais. A gente temos a ciência, a gente estamos aprendendo. O que a gente aprendeu hoje foi essa atualidade nos nossos dias. Que esses dons são tão atuais como antes. E essa manifestação dos dons espirituais, ela vai continuar em nós até enquanto aqui estivermos a peregrinarmos nessa terra, para assim prestarmos um bom serviço na obra do Senhor. Essa é uma verdade pentecostal, não dizendo que quem não é pentecostal, não. Quem sabe você não é pentecostal, mas você aprendeu um pouco acerca dos dons espirituais. É Bíblia, a gente estamos falando da palavra de Deus, tem vários textos aqui, a gente não se atemos a ler tanto,
a ficarmos tantos em um parágrafo, porque o nosso tempo não permite, mas é também para nós, irmão, que acredita, que crê no Espírito Santo, que esses dons é tão atual quanto antes, quanto aos nossos irmãos mártires antigos. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. A gente precisamos, irmãos, e necessitamos desse poder sobrenatural na virtude do Espírito que opera em nós. A gente precisamos buscar mais. Isso é tão atual quanto antes, irmãos. Essa busca pelo Espírito Santo. Eu me lembro, eu quero compartilhar com os irmãos, a gente já vamos encerrar, mas eu preciso compartilhar com você que está, quem sabe, com o seu celular na mão, ou na tela da sua TV em sua casa, ou com o seu tablet, ou no seu computador, ou no seu notebook, eu não sei, mas você que nos ouve, a todos que nos ouvem neste momento, enquanto em um período, em uma vida passada em que nós vivíamos, e com pouco tempo enquanto nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa alma, mas foi muito pouco tempo, em que este pequeno homem, esse jovem de 28 anos, há 6 anos atrás, ele foi pego por Cristo, e há pouco tempo o Espírito Santo nos batizou, com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. E assim, a partir daquele momento, a gente precisou só fazer o batismo, só se entregarmos ao batismo que João apresentou, e que é bíblico também, e que nós classificamos ao batismo dos homens, como o batismo de João, batismo nas águas. Desci após 9 meses, desci as águas bate mais, mas já éramos batizados com o Espírito Santo com 3 meses. E assim, a partir que descemos as águas bate mais, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele começou a trabalhar em nós, e a gente começou a exercer a obra de Cristo. Foi aonde nós aprendemos, e a partir dos momentos, irmãos, em que fui batizado, em que desci as águas, eu nunca mais fui o mesmo. E para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, até hoje nós aqui estamos procurando exercer com simplicidade e muita humildade o ministério a qual Cristo nos confiou. Então eu digo a você, meu querido, não cesse de buscar o batismo com o Espírito Santo. Busque esse batismo, se você ainda não é, para que assim você exerça. E quando exercer, ou quem exerce os dons espirituais, exerça, mas exerça para a glória do nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, em nome de Jesus. Amém.